Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para gravar um vídeo que irá facilitar a realização da prova de bloco do segundo bimestre, beleza? Pessoal, nessa prova, quais são os assuntos que serão cobrados? Análise combinatória, porcentagem e medidas de posição. Eu vou começar com a análise combinatória, que é o assunto do segundo bimestre mesmo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar algumas situações em que envolva a análise combinatória, tá? Mas a análise combinatória é fazer contagens, tá? Eu vou contar as possibilidades que um evento tem de acontecer. Eu vou fazer combinações de algum evento, tá? Nada melhor do que começar com esse exemplo aqui, ó. Juliana tem 3 saias, uma de couro, uma jeans e uma de lycra. Para combinar com qualquer uma dessas saias, ela tem 3 blusas, uma preta, uma branca e uma rosa. E eu quero saber quantas combinações possíveis a Juliana tem para fazer com esses looks, tá? Eu posso fazer pela árvore das possibilidades, né, para ficar mais óbvio, para a gente entender, né, de uma maneira mais visível dessas combinações que eu posso, que é o que eu vou fazer agora. Depois nós vamos utilizar o princípio multiplicativo, que é uma maneira mais prática e mais fácil também, tá? Então, para a parte de baixo, eu tenho 3 possibilidades, né, pessoal? Eu posso usar uma saia de couro, ou eu posso usar uma saia jeans, ou eu posso usar uma saia de lycra. E eu vou combinar essas saias, né, com a parte de vestimenta da parte de cima. Eu posso colocar a saia de couro com uma camiseta preta, ou a saia de couro com uma camiseta branca, ou a saia de couro com a camiseta rosa. Então, só com a saia de couro, quantas combinações possíveis que eu tenho, né? Eu tenho saia de couro com camiseta preta, eu tenho saia de couro com camiseta branca e eu tenho saia de couro com a camiseta rosa. Eu já tenho 3 combinações possíveis com a saia de couro. Agora vamos ver as combinações possíveis com a saia jeans. Eu posso usar a saia jeans com a camiseta preta, eu posso usar a saia jeans com a camiseta branca, ou eu posso usar a saia jeans com a camiseta rosa. Assim sendo, mais uma vez, eu tenho mais 3 combinações, né? Saia jeans com camiseta preta, saia jeans com a camiseta branca e saia jeans com a camiseta rosa. E eu posso utilizar a saia de lycra, né? Com a camiseta preta, ou com a camiseta branca, ou com a camiseta rosa. Então aqui, né, pessoal, eu tenho mais 3 combinações, né, que pode ser saia de lycra com camiseta preta, saia de lycra com a camiseta branca e saia de lycra com a camiseta rosa. Então, se eu contabilizar aqui, pessoal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Então, essa é a minha resposta. Há 9 possibilidades possíveis. Só que, pessoal, tem uma maneira bem mais simples, né, de fazer isso, que é pelo princípio multiplicativo. Observe, isso aqui eu vou chamar de caixa das possibilidades. E eu tenho 2 eventos acontecendo. Aqui eu vou colocar possibilidades que eu tenho de colocar saias. E aqui eu vou colocar a quantidade de possibilidades que eu tenho para colocar blusas. Então vamos lá. Quantas saias possíveis eu tenho para... Juliana tem para utilizar? 3. Então ela tem 3 possibilidades. Ou ela usa a saia de couro, ou a jeans, ou a de lycra. Então aqui eu vou colocar 3. E quantas possibilidades de blusas que ela tem? Ela pode colocar a blusa branca, a preta ou a rosa. Então ela tem 3 possibilidades de colocar a blusa, as blusas, né? 3 possibilidades de blusas.
Observa que eu falei, ela tem 3 possibilidades para colocar saia e 3 possibilidades de blusas. Esse E, pessoal, na matemática, significa multiplicação. Então, eu vou multiplicar minhas possibilidades. Eu sei que 3 vezes 3 é 9. Então, é uma maneira bem mais simples de fazer. Beleza? Vamos continuar. Aqui, pessoal, eu coloquei uma questão do Enem, se eu não me engano, de 2017. Que ele vai falar assim: vai abrir uma empresa, vai criar um site e ela espera que acesse esse site 1 milhão de pessoas. E para você acessar esse site, você vai precisar de uma senha. A senha pode ter letras ou dígitos. E ele quer saber das opções qual que supre a necessidade da empresa, ou seja, tenha mais de 1 milhão de senhas, só que ele não quer que ultrapasse 2 milhões, que é a metade. Ele quer ter a quantidade de senhas entre 1 milhão e 2 milhões. Então aqui, pessoal, a gente não está analisando as possibilidades. Ó, a opção 1, primeiro tipo de senha, a senha vai ser formada por letra, dígito, 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 dígito. Então, o primeiro é letra. Eu vou colocar as possibilidades de letras que eu tenho. Pessoal, são 26 letras do alfabeto. E ele falou que a senha é formada por letra maiúscula e dígitos. Então, eu tenho 26 letras maiúsculas possíveis no alfabeto, tá? Então, aqui na caixinha das possibilidades, eu vou colocar 26. Depois são dígitos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, dígitos vai do 0 ao 9. E do 0 ao 9 eu tenho 10 dígitos. Porque eu tenho o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 e o 0. Tá? Não esqueçam de contar o 0. Então, quantas possibilidades eu vou ter aqui? 10. E observa, para eu fazer uma senha, eu posso repetir números. Não precisa necessariamente ser distinto. Então, aqui para a terceira casa, eu já usei, por exemplo, o número 2, eu posso usar ele de novo. Então, aqui eu tenho 10 possibilidades aqui. Daí aqui também é dígito, eu tenho 10 possibilidades aqui. Então, dígitos são 10 possibilidades e depois eu vou finalizar com 10 possibilidades de dígitos também. Então, se eu fizer essa conta, são a casa das possibilidades, né, pessoal? A gente viu que é o princípio multiplicativo, que eu vou multiplicar. Eu tenho 26 vezes 10 elevado. O 10 aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, 10 elevado à quinta, né? Para eu responder isso, vai ser 26 vezes. Aqui eu não preciso fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu coloco o número 1 e coloco a quantidade de zeros que está no meu expoente. Então, esse número terá 5 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 26 vezes 100 mil. Então, essa resposta vai ser, eu vou colocar aqui, ó, 26 vezes 1, né, pessoal? E repito a quantidade de zeros que está acontecendo, que são 5. Então, aqui, pessoal, eu tenho o número 2.600.000. Ele quer ter mais de 1 milhão, que é a quantidade de clientes que ele espera, mas ele não quer que ultrapasse mais que o dobro, mais que 2 milhões. E 2.006.000 já ultrapassou. Então, ele não quer escolher a alternativa, a opção 1 de senhas, tá? Então, vamos lá. Vamos para a opção de senha 2. A opção de senha 2, pessoal, são só dígitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. E a gente sabe que dígitos eu tenho 10 possibilidades. E eu posso repetir, então vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, aqui, pessoal, será o 10 6 vezes, né? Lembrando que eu coloco as possibilidades em cada casinha, né? Então, se eu colocasse aqui em formato de casinhas, ó, caixa das possibilidades, para o primeiro eu tenho 10 possibilidades, porque são 10 dígitos, para o segundo 10 possibilidades, para o terceiro 10 possibilidades, para o quarto 10 possibilidades, e assim vai. 10 a sexta, pessoal, eu vou colocar o número 1 e vou colocar 6 zeros aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observa que eu tenho o número 1 milhão.
Ele quer acima de 1 milhão, que ele espera 1 milhão de clientes. Então, 1 milhão não está acima de 1 milhão. 1 milhão é igual a 1 milhão. Então, também não vou escolher a opção 2. Tá? Aqui, ó, vou fazer a terceira opção aqui em cima. A terceira vai ser letra, letra, dígito, 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 dígito. Então, vou colocar aqui as caixas, as caixas das possibilidades. Letra, letra, dígito, 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 dígito. Então, 26 letras possíveis, 26 letras maiúsculas, né, do alfabeto. Aqui, letra também eu tenho 26. E dígitos eu tenho 10. Então, 10, 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades. Aqui eu vou ter 26 ao quadrado, que ele se repete duas vezes, vezes 10 à quarta potência. Né? Pessoal, 26 ao quadrado é 26 vezes 26, que vai dar 676. 10 à quarta, eu vou colocar o número 1 e 4 zeros aqui na frente. Então, na verdade, eu vou ter 676 vezes 10 mil. Então, mais uma vez, eu vou pegar os números que estão diferentes de zero e vou fazer essa multiplicação. 676 vezes 1 é 676. E eu vou acrescentar as quantidades de zeros que os números têm, que nesse caso são 4 zeros. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou obter o número 6.760.000. Está muito alto. Está além do que ele quer, né? Ele quer entre 1 milhão e 2 milhões. Então, a número 3 também não é uma escolha. Pessoal, a número 4 eu nem vou fazer, porque eles são 5 dígitos, né? Olha a número 2. A número 2 são 6 dígitos. Então, eu coloquei 10 à sexta. 10 à sexta deu 1 milhão. Aqui, se são 5, vai ser 10 à quinta. Então, 10 à quinta, pessoal, é o número 1 com 5 zeros. Olha aqui, 100 mil. Se 10 à sexta não foi possível, 10 à quinta também não vai bater 1 milhão, né, pessoal? Então, obviamente, a minha resposta é a quinta opção de senha, né? É o tipo que eu vou escolher. Mas vamos fazer ela aqui só para a gente comprovar, tá? Então, olha, pessoal, eu tenho letra, 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 dígito, dígito. Então, tenho 26 possibilidades para letras maiúsculas, 26 possibilidades para letras maiúsculas, 26 possibilidades para letras maiúsculas, 10 possibilidades de dígitos e 10 possibilidades de dígitos. Então, eu vou ter 26 ao cubo vezes 10 ao quadrado. Pessoal, 26 ao cubo é 26 vezes 26 vezes 26, que vai dar 17.576. Vezes 10 ao quadrado, vou colocar o número 1 mais 2 zeros. Aqui, mais uma vez, eu vou pegar os números diferentes de zero. Então, tem 17.576 vezes 1, que é 17.576. Eu não tenho esses dois zeros que sobraram, então eu vou adicioná-los aqui. Então, aqui, pessoal, eu tenho o número 1.757.600. Está entre 1 milhão e 2 milhões, então é o que ele está procurando. É uma questão do Enem de 2017 que é legal para fazer, para mostrar essa questão das possibilidades. Quando eu faço a caixinha, eu coloco ali dentro sempre as possibilidades que tem de um evento acontecer. Beleza? Aqui eu coloquei outro exemplo, né, de análise combinatória. Ó, a combinação dos dígitos 1, 3 e 5 pode gerar outros números. Esses números formados podem ter algarismos distintos, ou seja, algarismos que não se repetem. Por exemplo, 513. Ou não, como o número 331. 331, 3 se repetiu, beleza? Aqui eu tenho duas situações, tá? Eu tenho uma situação, pessoal, que eu posso calcular quantidade de algarismos com dígitos distintos. E aqui, pessoal, eu quero saber números com 3 dígitos distintos. Então, são 3 dígitos, pessoal. Eu tenho a casa da centena, a casa da dezena e a casa da unidade. São distintos, ou seja, se eu usei um, eu não posso repetir. Então, aqui para a casa da centena, pessoal, quais possibilidades que eu tenho para colocar? Ele me deu de opções o número 1, o 3 ou o 5. Então, eu tenho 3 possibilidades.
é distinto, ou seja, eu já usei um. Se eu já usei um, eu não posso repeti-lo. Vamos supor que eu tenha usado 5. Então, quantas possibilidades que me sobram? 2. Já usei mais um. Vamos supor que eu tenho usado o número 1. Então, já foi mais um. Quantas possibilidades que eu tenho para casa da unidade? Só um, só o que sobrou. Então, as possibilidades é uma multiplicação aqui, né? 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 1, 6. É multiplicação, só relembrando. Eu tenho 3 possibilidades para a casa da centena e 2 possibilidades para a casa das dezenas e uma possibilidade para a casa das unidades. Então, esse E significa multiplicação, então tá belezinha. Agora, se ele não citasse a palavra distinto, ou seja, não há a necessidade de ser distintos, tá? Então eu posso repetir números. Então ele quer um número de 3 dígitos, né? Então quantas opções que eu tenho para centenas? Eu posso usar o 1, o 3 ou o 5. Então tem 3 possibilidades. Se eu posso repetir é porque o número não ficou preso. Então aqui eu também posso usar o 1, o 3 ou o 5. Eu tenho 3 possibilidades e na unidade também. 3 vezes 3, 9, e 9 vezes 3, 27. Então, isso aqui eu coloquei para vocês perceberem a importância de quando ele coloca a palavra distinto, diferentes, tá? E quando não há essa limitação, beleza? Para finalizar a página de análise combinatória, eu coloquei aqui uma questão do Enem de 2020, pessoal, que ele fala o seguinte. O modelo de telefone celular oferece a opção de desbloquear a tela usando um padrão de toques como senha. Ou seja, eu vou tocar. Não é deslizar. Aqui já está um distrator. Tem gente que acha que é deslizar, então não poderia repetir o número. Aqui eu posso tocar. Se eu posso tocar, se eu tenho uma senha de 3 dígitos, eu posso tocar 1, 1 e 1. Beleza? Se fosse deslizar, não teria como, né? Sair de um número e voltar para ele no mesmo, na sequência, né? Só se pulasse um. Mas aqui são toques, tá? Os toques podem ser feitos livremente nas 4 regiões numeradas da tela, sendo que o usuário pode escolher entre 3, 4 ou 5 toques. Então, para eu fazer a senha, eu posso escolher uma senha de 3 toques ou uma senha de 4 toques ou uma senha de 5 toques. Isso aqui vai ser muito importante, porque aqui eu coloquei outra palavrinha que me importa muito na matemática. Se o E é multiplicação, o OU é adição. Então aqui eu vou fazer caso a caso e vou somar as possibilidades de cada caso que eu tenho, tá? Então são 3 toques, né? São 3 dígitos que eu vou tocar para que meu celular desbloqueie. Quantas opções, a gente viu que essa aqui é a caixa das possibilidades, eu coloco as opções de números que eu tenho. Eu tenho 4, eu posso escolher o 2, o 3 ou o 4. Então, eu tenho 4 possibilidades para o primeiro toque. Em nenhum momento do texto ele usou a palavra distinto. Então, ou seja, eu posso repetir dígitos. Então, se eu já usei o número 2, eu posso usar ele de novo sem nenhum problema. Se eu já usei o número 3, eu posso usar de novo sem nenhum problema. Então, se eu tenho 4 opções de toques para o primeiro dígito da minha senha, para a segunda eu também continuo tendo 4 possibilidades, 4 opções. E para o terceiro também 4 opções. Então, aqui eu tenho 4 elevado ao cubo. Ou, então, soma. E se eu tiver 4 toques que podem se repetir? Eu posso colocar 4 opções para o primeiro dígito, 4 opções para o segundo, 4 para o terceiro e 4 para o quarto. Porque eu tenho 4 possibilidades de números e eles podem se repetir. Então aqui vai ser 4 elevado à quarta potência. Ou o de 5 toques. Se for de 5 toques, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 4 possibilidades para o primeiro toque, 4 possibilidades para o segundo, e assim vai. Então, aqui eu vou ter 4 elevado à quinta. Essa é a expressão que representa o número total de códigos que eu posso formar através desse tipo de senha. Beleza? Pessoal, porcentagem. Porcentagem ela é muito simples, vocês estão estudando no Estudo Orientado 2, tá? Eu coloquei só um exemplo aqui, só para ilustrar as maneiras que eu posso calcular porcentagem. Eu posso fazer uma regrinha de 3, ou eu posso
transformar meu número numa fração e resolver através da fração. Eu vou fazer das duas maneiras só para vocês perceberem que dá certo, tá? Olha, após um reajuste salarial, Carla, que recebia em 2022 o valor de R$ 2.000, passou a receber em 2023 o valor de 2.600. E a pergunta é: qual a porcentagem de aumento que Carla recebeu? Tá? Então, o que que eu posso fazer, pessoal? Em 2022, a Carla recebia R$ 2.000. Esse valor era 100% do salário dela. Só que em 2023 passou para 2.600, ou seja, aumentou R$ 600 o salário dela. Então, esses 600 que aumentou corresponde a quantos por cento? Então, eu consigo resolver com uma regrinha de 3 básica isso aqui, né? Regrinha de 3, eu posso multiplicar cruzado. Então, vamos lá. 2.000 vezes x é 2.000x. 600 vezes 100, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. 6 vezes 1 é 6. Aqui eu tenho 2 zeros, eu acrescento esses 2 zeros. E aqui em cima eu também tenho 2 zeros, acrescento 2 zeros. Então, 600 vezes 100 é 60.000. Esse 2.000 está multiplicando o x. Vai passar para o outro lado, dividindo. Então, na verdade, eu vou ter 60.000 dividido por 2.000. Então aqui vai ficar facinho, tem 3 zeros em cima, eu corto com 3 zeros embaixo. E eu tenho 60 dividido por 2, que é igual a 30. Então o salário da Carla, quando passou de 2.000 para 2.600, aumentou 30%. Agora vamos para outra maneira de fazer, que eu considero mais prático. Eu vou escrever em português a situação e vou passar do português para a matemática. Olha, eu vou fazer a pergunta, né? R$ 600, que é o aumento da Carla, corresponde a quantos por cento de 2.000? Né? 2.000 não era o salário dela inteiro? Então, esses 600, né, que foi o aumento, corresponde a quanto desses 2.000? E aqui, pessoal, é só eu passar do português para a matemática. Ó. 600... A palavra corresponde é uma igualdade. 600 é igual a quantos por cento de 2.000? 600 corresponde a quantos por cento de 2.000? Então, vou colocar uma igualdade. A quantos por cento? Eu não sei quanto que é. Então, esse valor que eu não sei, eu posso chamar de x. A quantos por cento? É uma quantia dividido por 100. Por cento é dividido por 100. A palavra de, como a palavra e, que nós vimos anteriormente, significa multiplicação. Então, aqui é uma multiplicação de 2.000. Eu vou escrever o número 2.000. Então, 600 corresponde a quantos por cento de 2.000? Eu passei do português para a matemática, tá? Observa que aqui também vai ficar bem facinho, porque aqui eu tenho 2 zeros em cima, eu posso cortar com esses 2 zeros de baixo. Então, aqui me sobra 20 vezes x, que é 20x, né? Então, eu vou ter 600 igual a 20x. E 20x dividido para 1, que é o que sobrou, é o próprio 20x, né, pessoal? Então, aqui esse 20 está multiplicando o x, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter 600 dividido para 20. 0 em cima, 0 embaixo. 60 dividido para 2 é igual a 30. Então, eu sei que o salário de Carla aumentou 30%. Então, eu tenho dois caminhos para seguir. De qualquer maneira, da maneira que você achar mais fácil, tá, pessoal? Eu chego no resultado. Beleza? Para finalizar, vamos falar de medidas de posição, que foi o assunto que vocês estudaram no primeiro bimestre, e eu quero resgatar esse assunto para ver se vocês memorizaram bem, tá? Eu vou começar uma questão falando de média ponderada. Quando eu tenho média ponderada, pessoal, eu tenho que pegar a minha medida e multiplicar pelo peso. Eu vou somar todas as medidas e pesos e vou dividir pela quantidade de pesos que eu tenho. Tá? Então, olha, os 100 funcionários de uma empresa estão... Eu vou pegar uma questão do Enem de 2023 para exaltar esse fato. Os 100 funcionários de uma empresa estão distribuídos em dois setores. Tem funcionários que trabalham na produção e tem funcionários que trabalham na administração.
Os funcionários de um mesmo setor recebem salários com valores iguais. O quadro apresenta a quantidade de funcionários por setor e seus respectivos salários. Então, lá na produção, pessoal, eu tenho 75 funcionários e cada um recebe 2. Lá na administração, eu tenho 25 funcionários e cada um recebe 7.000. Ele quer saber a média dos salários. Então, o que eu vou fazer aqui para achar a média dos salários? Eu vou pegar a minha medida, que é o salário, né? Então, olha, quem ganha 2.000 são 75 funcionários. Então, eu vou pegar a minha medida, que é o salário de 2.000, e multiplicar pelo peso, que nesse caso é a quantidade de funcionários que recebe esse salário. Só que eu não tenho só uma medida, né? Então, vou somar com a outra medida. Eu também tenho gente que recebe 7.000. Então, 7.000 é meu evento. Quantas vezes que se repete o 7.000? 25. Então, esse é meu peso, tá? Porque 25 funcionários recebem 7.000. E vou dividir pela quantidade de pesos. Aqui o peso, pessoal, é quantas vezes que um evento acontece, são números de funcionários. 75 recebem 2.000 e 25 recebem 7.000. 75 mais 25 é 100. Então, eu vou dividir pela quantidade de funcionários que tem aí, que é a soma dos meus pesos. Fazendo essa conta, eu chego no valor da média dos salários dessa empresa, tá? Vamos lá. 2.000 vezes 75 vai dar 150.000. Mais 7.000 vezes 25 dá 175.000. E eu vou dividir tudo isso por 100. Então, vamos lá. 175.000 mais 150.000, 325.000. 325.000 dividido para 100, zeros cortam, né? 2 zeros aqui. Eu vou ter 3.250. Essa é a média salarial dessa empresa. Então, essa aqui seria a minha resposta. Para finalizar, eu coloquei essa questão de 2015 do Enem. E ele quer saber a mediana. Pessoal, mediana é fácil. Mediana é o valor central. Para eu descobrir o valor central, eu tenho que colocar os meus números em ordem, tá? Então, aqui ó, ele está falando do tempo feito de alguns nadadores na prova de 100 metros da natação. Vamos pegar o menor. O menor tempo é 20,50, né? Então, é 20,50. Depois vem o 20,60, né? Que acontece 2 vezes. Então, depois vem o 20,80, né? Então, aqui, 20,80. Vou mudar de cor aqui, rapidão. O próximo é 20,90, né? O 20,90 ele acontece 3 vezes. Então, tem que colocar ele 3 vezes. E por último, eu tenho 20,96. Pessoal, termo central é o termo que está no meio. Observa, do primeiro até o quarto e do último até o quinto aqui. Eu tenho 4 para cima e 4 para baixo, então o meio vai estar aqui. Só que é uma distribuição par, né? Quantidade par de números. Eu não tenho o número ali no meio. O que eu tenho que fazer nessas situações para achar a mediana? Eu somo os dois números e divido por 2. Mas aqui, pessoal, 20,80 e 20,90. Eu sei que a metade entre 20,80 e 20,90 é 20,85. Mas, se eu não tiver esse raciocínio lógico, era só somar 20,80 mais 20,90 e dividir por 2. Toda vez que for distribuição par, eu tenho que fazer isso, tá? Então, a minha resposta aqui, no caso, é a letra D. Pessoal, se ele perguntasse a moda é o número que mais se repete, né? Que mais acontece. Então, observa que o 20,9 aconteceu 3 vezes. Então, 20,9, 20,90 é a moda, tá bom? Então é isso, pessoal. Vai ter questão de análise de gráfico, mas análise de gráfico nem preciso colocar aqui, porque é só olhar lá e pegar informações do gráfico que vocês vão acertar de boa. Eu acredito que com esse vídeo, se você estudar, rever, caso tenha dúvida, você vai conseguir tirar uma boa nota, tá? Então, boa prova para vocês e até mais. Tchau!